Boa noite, meu irmão, minha irmã, conosco mais uma vez em nossa escola de formação São João 23, aqui nesta reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, no estado de Pernambuco, na nossa escola de formação. Bem-vindo, bem-vinda. Depois de um tempo de recesso da escola, em função da festa de São Miguel e outros eventos, estamos de volta com os nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica, sempre nas segundas e quartas-feiras. Saúdo a você que está conosco no Facebook, saúdo a você que está conosco no YouTube, para dar continuidade nesta 7ª aula do Catecismo da Igreja Católica. Lembrando a você que as outras 6 aulas estão todas em nosso YouTube registradas, e você pode rever ou ver as 6 aulas, desde o início até agora, do que a gente já estudou, caso você tenha perdido as aulas sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, quero dar as boas-vindas a você que está aqui nessa cidade de Arco Verde, ou em qualquer lugar nos acompanhando, em qualquer estado, qualquer parte, nos acompanhando pelas nossas redes sociais. E nós vamos então continuar o nosso estudo, pedindo a você que se identifique desde já onde você está, onde quer que você esteja, para fazer conosco esta aula nesta noite. E vamos, como sempre fazemos, invocar o Espírito de Deus sobre nós, para que nós possamos, tendo a luz de Deus em nossas vidas, absorver melhor os conteúdos que serão estudados esta noite, quanto ao Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, para você que está chegando agora na nossa escola de formação, para você que está vindo à nossa escola pela primeira vez, nós vamos dizer a você que todas as segundas e quartas-feiras nós estamos juntos estudando, nesse período agora, o Catecismo da Igreja Católica. O texto que nós estamos usando, a edição é esta edição aqui. Tem edição menor, tamanho maior, mas é esta edição aqui da capa amarela, que é a edição já mais recente. Olhando a caminhada que nós fizemos até agora, a trajetória que nós fizemos, fazendo uma recapitulação, nós vamos lembrar o seguinte: nós estamos estudando a segunda sessão do Catecismo. A segunda sessão do Catecismo vai tratar sobre a profissão de fé e os símbolos da fé. Em aulas passadas nós estudamos que a Igreja teve vários credos ao longo de sua história, vários credos, e ficou com 2 deles para expressar de modo mais dinâmico e de modo mais forte a sua fé. Então, a Igreja ficou com o credo apostólico, que é o credo comum que a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Enfim, o credo que a gente já conhece. E o segundo credo que a Igreja também adotou é o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo que é fruto de 2 concílios da Igreja, em Niceia e Constantinopla, que ambos deram para a Igreja as verdades de fé que foram organizadas e postas dentro de uma profissão de fé, que é o credo mais longo, mais solene, que é aquele que começa dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, e por aí vai. A gente tem esse credo niceno-constantinopolitano, nome bem grande, inclusive, para denominar a profissão de fé. Dentro da profissão de fé, então, a gente está estudando, e a gente hoje está para encerrar o primeiro capítulo, creio em Deus Pai. Quando nós falamos creio em Deus Pai, nós estudamos a questão de Deus Pai, de quem é Deus inicialmente, depois vimos a questão do Pai,
o Criador de todas as coisas, etc. A dimensão da Trindade na revelação da figura de Deus como Pai Criador. Depois vimos Pai Todo-Poderoso e o poder de Deus criando todas as coisas. Depois vimos Criador, aquele que cria, e a criação como obra da Trindade, todo o mistério da criação, o Deus realizando o projeto do seu projeto dentro da obra divina e providencial de Deus na criação. Depois vimos o céu e a terra, depois vimos o ser humano, e hoje nós vamos refletir sobre o pecado original, ou especificamente o pecado. Eu vou pegar aqui com você, vamos para, quem está com o texto em mãos, nós vamos para a página 109, especificamente 109, onde começa o parágrafo 7º com a queda. A gente pode perguntar de modo muito claro, para começo de conversa, Santo Agostinho fez isso e tanta gente faz ainda hoje. Se perguntar por que é que a gente sofre. Muita gente tem na ponta da língua uma resposta para isso, dizendo: não, a gente sofre porque a gente tem pecado. Não é uma resposta muito completa, não. A gente vai olhar o catecismo da Igreja Católica e entender como é que entra a dimensão do pecado no mundo. Vamos lembrar que todas as coisas que Deus fez foram bem feitas, e Deus viu que tudo era bom. Então aí nós temos essa dimensão de que as coisas criadas no mundo são perfeitas. Mas por que é que existe? Começa o catecismo perguntando: de onde vem o mal? Santo Agostinho perguntava, eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. De onde é que vem o mal? Na ingenuidade de fé, muita gente pergunta assim: por que Deus não acaba de uma vez por todas com tudo que a gente é ruim, não faz o mundo bem bonitinho, arrumado, não tira todo mundo que não presta? E aí a gente vai perguntar: mas se for para tirar todo mundo que tem pecado e que não presta, quem fica? Jesus e Nossa Senhora. Se for para tirar quem não tem pecado e quem não presta, o mundo voltaria a ser somente com Jesus e Maria, somente os dois. Todos os demais santos e santas da igreja, todos nós, pecadores, teríamos que ser tirados daqui. Se é para deixar o mundo como ele é, ou como ele foi, puro, sem pecado, perfeito, todo mundo tem que sair. É aí que entra a dimensão da queda. O catecismo vai falar no número 385. Se você tiver com o seu catecismo, pode pegar comigo a leitura desse texto, 385, que diz: o mistério do pecado só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, portanto, abordar a questão da origem do mal, fixando o nosso olhar, o olhar de nossa fé naquele que somente Ele é o vencedor do mal. Esse é um grande problema hoje que se enfrenta quando se fala do mal. O que as pessoas falam sobre o mal? Ligam o mal imediatamente ao demônio. Há um equívoco grande, com base no que o catecismo diz, do que muitos católicos fazem. Quando o catecismo diz que a gente só pode olhar para o mal se a gente tiver, primeiro de tudo, o olhar fixo naquele que pode vencer o mal. O que nós vemos hoje na igreja, muitas vezes, é um tipo de pregação que privilegia o mal, fala do demônio aos montes, e o demônio é isso, e o demônio é aquilo, e o Satanás é isso, e o encardível não sei quem, e nomes, existem vários nomes. E por vezes pregam uma doutrina aterrorizante. As pessoas ficam como que atônitas e achando que são cercadas unicamente pelo mal, como se o mal estivesse à nossa espreita. Bem verdade que a Sagrada Escritura diz que ele está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Mas
A pregação da igreja no catecismo diz que para falar do mal na igreja, nós precisamos olhar com um olhar fixo naquele e somente ele, naquele que é o vencedor do mal. Aí a gente vai começando a ver que existe alguém maior que o mal, que existe alguém que é capaz de vencer o mal e que nós, uma vez batizados, ligados a ele, configurados a ele, também sairemos vencedores. Aí a coisa não fica tão complicada assim. Aí o demônio não tem essa fama toda que fazem por aí. Aí não tem esse ibope todo que dão por aí ao demônio. Não fazem uma pregação demoníaca, mas uma pregação sobre Deus. Você percebe qual é a diferença que existe? Né? Tudo que a gente tem escutado por aí afora nessas pregações que falam muito de demônio, é como se o demônio tivesse muito mais poder do que Deus. É como se ele tivesse muito mais presença na vida de um ser humano do que Deus. O que está faltando muitas vezes alimentar nas pessoas é esse desejo de ter o olhar fixo em Jesus, que é vencedor do mal, antes de olhar de fato com o mal em si pelo demônio. Ou não é verdade que a gente escuta com muita frequência a gente escuta as pregações que falam muito disso, do demônio, do Satanás, do inimigo, do encardido, não sei de quê, e as pessoas ficam como que, meio que aterrorizadas nessa situação, achando que vão viver uma realidade permanentemente cercada pelo demônio. É muito sério isso. Vamos para cá então agora, a gente vai falar sobre a questão do pecado. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Vamos pegar aqui o ponto 386, eu falo com você aqui agora, veja. Eu disse agora há pouco que a questão do pecado só pode ser vista com um olhar fixo naquele que pode vencer o mal. O catecismo da Igreja Católica, quando fala sobre o pecado que está presente na história da humanidade, vai dizer que seria inútil tentar ignorar o pecado ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Não. Aí não tem essa coisa de o pecado não existe, depende da cabeça de cada um. Não, o pecado existe. Existe. E a gente vai ver o que consiste isso. Porque tem muita gente que diz assim, eu não matei, nem roubei, não tem pecado nenhum. Como se pecado fosse somente matar e roubar. Há uma série de outras situações que estão postas aqui na linha do mal e do pecado, que a gente vai ver no catecismo como é que se situa essa questão do pecado. Inclusive, para aqueles e aquelas que desejam a confissão, ter uma clareza do que de fato é um pecado e quando é que de fato eu devo me confessar. Isto é importante ver. Então vamos seguindo, vamos lendo aqui. Olha, para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do ser humano com Deus, porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. Veja, aqui neste ponto 386, o que se diz de modo mais concreto, de modo mais simplificado é: todo pecado é uma negação de Deus e a Deus. Ou seja, o ser humano quando peca, ele está negando aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então, de per si, qualquer conceito de pecado seria este: eu peco quando eu não faço aquilo que Deus quis, ou quando Deus me pediu para fazer algo e eu me recusei a fazer algo. E isso tem consequências na minha vida e na vida de outras pessoas. Como assim, padre? Que o pecado que eu fiz aqui só afetou a mim, como é que afeta o outro? Afeta, sabe por que afeta? Porque nós somos um corpo místico, e aí entra a questão do mystis e corporis.
É a questão do corpo, sendo nós um corpo místico, né? A palavra de Deus diz que nós somos um corpo, pelo batismo formamos um só corpo, e o pecado meu afeta a vida do outro. São Paulo vai fazer essa comparação tão bonita na sua carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, quando vai dizer que se o pé disser, eu não sou a orelha, e por isso não preciso da orelha, não teria como fazer, porque o pé não caminha sozinho, sem o resto do corpo. Se a orelha dissesse, eu não sou a mão, como faria? Porque a orelha é parte do corpo. São Paulo faz essa comparação para dizer, assim vocês também são membros do mesmo corpo do qual Cristo é a cabeça, vocês são os membros. Então o pecado de um, de certo modo, afeta a estrutura e o corpo místico da igreja, aquilo que a igreja sempre chamou de corpo místico, que é a família dos batizados. Então, o que se afirma no catecismo é, não se pode falar de pecado sem essa relação de Deus com o ser humano e vice-versa, porque o pecado surge exatamente desse momento de negação do ser humano às coisas que Deus deseja que ele faça ou como ele seja. Você está entendendo então que o pecado é uma dimensão muito mais profunda do que fiz isso ou fiz aquilo ou fiz isso. É muito mais do que isto. Aí você vai entendendo quando é que eu vou precisar de uma confissão, que é uma grande dúvida. Quando é que eu devo me confessar? Eu já falei em outras aulas sobre isso, sobre essa obrigatoriedade de confessar. Não. A gente não pode obrigar ninguém a um sacramento. A igreja não ensina isso em lugar nenhum. Você não pode exigir e obrigar que uma pessoa se confesse. A pessoa tem que ter o discernimento para dizer, eu quero me confessar. E a partir daí, sim, com a livre decisão, é que a gente ministra o sacramento da penitência. Mas ninguém de nós pode obrigar ninguém a se confessar. Nem para a primeira comunhão. Senhores catequistas, senhoras catequistas, essa coisa de tem que se confessar para fazer a primeira comunhão, isso não é legítimo. Tem que se confessar obrigatoriamente. Eu já acostumo a criança a um mau costume, vamos dizer assim. Eu já levo a criança a entender que o sacramento é imposto. Eu tenho que convencer a criança, mostrar para ela a legitimidade do sacramento, a riqueza, a necessidade e a importância do sacramento da penitência, mas obrigá-la eu não posso. E a gente encontra por aí paróquias que ainda hoje diz assim, se não se confessar, não vai fazer a primeira comunhão. 2 anos e tanto de catequese perdidas porque o menino não se confessou. Se não se crismar, se não se confessar, não se crisma. 2 anos de catequese perdidos porque o menino não se confessou para crismar. Aí lá vem a criança, obrigada, tremendo, nervosa, não sabe nem o que dizer às vezes, porque foi obrigada a se confessar. Não faz sentido isto. Não faz sentido. Ao longo da catequese, seja ela infantil, juvenil ou adulta, ao longo da catequese, deve-se promover momentos de confissão para essas categorias, para que vão entendendo o sentido e o valor do sacramento. Mas nunca e nunca, de véspera, fazer confissão de menino, sob a condição de, se não se confessar, não faz a primeira comunhão ou não se crisma. Jamais. Jamais. Basta que você olhe os outros 7 sacramentos. Até o doente, para receber a unção no sacramento, se ele tiver em estado de consciência, é necessário perguntar a ele se ele deseja o sacramento. Não basta a família querer que o padre vá rezar lá na pessoa que está doente. Se ele tiver uso de razão, tiver sã consciência, tem que se perguntar ao doente, o senhor ou a senhora ou você quer que chame o padre para vir rezar aqui a unção dos enfermos? Sim, não, etc. Mas nunca se pode dizer, venha cá que meu pai ou minha mãe ou sei lá quem está numa situação assim
e tem que dar o sacramento. Não, ele quer. É uma das coisas que eu pergunto sempre. Pergunto sempre às pessoas. A pessoa quer receber o sacramento? Já cheguei em situações do hospital de dar a unção dos enfermos ao doente que disse: eu não quero, porque ele tinha na cabeça que poderia morrer. E ele disse: eu não quero. E eu disse: tudo bem, meu irmão, não tem problema. Passei adiante para outros leitos, fui atender outras pessoas. Aquele ali não quis. Eu não podia nunca impor um sacramento da unção a um enfermo, jamais. Então, entenda, essa dimensão do pecado, vou voltar aqui ao assunto da gente. A dimensão do pecado, então, diz respeito muito à relação que o ser humano tem com Deus. É a partir daí, dessa desobediência, veja, desobediência, olha, grave bem, a raiz do pecado é a desobediência. Grave bem esta palavra para você entender quando é que você precisa se confessar. O que está na raiz do pecado é a desobediência. E ainda tem muita gente por aí dizendo que na raiz do pecado está o demônio. Eu aqui paro e faço aqui uma observação muito preciosa para nós. O ato humano, uma vez cometido, deve ser assumido. Há muita gente vindo se confessar, jogando nas costas do demônio os pecados. Você pecou. Pode ter sido tentado por, mas o pecado é seu. Quem pecou foi você. Não foi o demônio que pecou. Ele pode ter sido causa propiciatória, mas você foi quem pecou. E não é pequena a quantidade de gente que a gente encontra nas confissões dizendo: cometi tal falta, mas não fui eu, foi o demônio. Não foi o demônio, foi você que fez o pecado, e assuma, fui eu. Agora, posso ter sido tentado, etc., é outra história, mas o pecado, quem cometeu foi você. Porque se a gente jogar todo o pecado que a gente comete para as costas do demônio, a gente anula esta relação do ser humano com Deus na linha também da desobediência para pecar. É como se eu fosse bonzinho o tempo todo e o diabo é quem faz por mim. Não. A dimensão do pecado, uma vez cometido pelo ser humano, é assumido pelo ser humano. As causas são outras coisas. A gente vai ver na confissão sobretudo individual, vai se ver por quê, como, de que jeito, mas o ato em si é humanamente para ser assumido por cada pessoa. Eu não sei se você é desse tipo de gente que costuma pecar e jogar nas costas do diabo. Fica muito fácil para a gente, é cômodo demais. Eu não tenho pecado, quem foi o diabo que fez? Eu já pedi a uma pessoa que se levantasse uma vez a confissão e mandasse o diabo se confessar, porque a pessoa nunca dizia que fez um pecado, foi sempre o diabo que fez. Não é essa a dimensão que a igreja coloca. A relação humana, a relação de Deus com o homem, veja, aqui está no número 386, a relação de Deus com o homem, porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, a desobediência. O pecado é ato de desobediência a Deus. Vamos para cá, para 387 agora. Nós temos um novo parágrafo. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só é entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus, escute bem isso agora, viu? Preste bem atenção ao que o catecismo diz aqui. Sem o conhecimento de Deus, que a revelação nos dá, revelação entenda-se na pessoa de Jesus, não se pode reconhecer com clareza o pecado. E somos tentados a explicá-lo unicamente como falta de crescimento, como fraqueza psicológica, como um erro, como consequência inevitável de uma estrutura social inadequada, etc. Se a gente não levar em conta a desobediência a Deus, a gente não chega
a compreender a dimensão do pecado e fica inventando desculpas para lá e para cá. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o ser humano, compreende-se que o pecado escute, olha aqui, o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Pronto. Abuso da liberdade. Que liberdade? A liberdade que foi dada na criação e que a gente já contemplou depois do livro do Deuteronômio. Diante de ti coloco a vida, coloco a morte. Se escolhes matar, morrerás. Se deixes viver, vais viver. Então é melhor que escolhas que viva e deixes viver. Perceba que a liberdade está nas nossas mãos. Isso é muito bonito em Deus. É muito bonito no ato da criação dizer: eu te crio, és meu, és propriedade minha, és minha criação, mas te deixo na liberdade de escolher entre o bem e o mal. Isso, se por um lado isso é bonito da parte de Deus, é perigoso para o ser humano, porque aí entra a dimensão de liberdade, de escolha, e nem sempre fazemos as escolhas corretas. Essa é a questão. Aí vamos para o 388, que fala sobre o pecado original, uma verdade essencial da fé. Falamos de pecado, entendemos então que pecado é o pecado da desobediência. A raiz do pecado é a desobediência a Deus, que fere esta relação que nós temos com Ele, certo? Até aqui. O catecismo vai dizer assim: com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus. Claro, obviamente, né? Está se falando do pecado original, do pecado dos primeiros pais, lá no livro do Gênesis, que não tinha como ser entendido completamente. Por quê? Porque Jesus só veio depois. Para nós hoje é mais fácil entender isto, porque Jesus é aquele que tira o pecado do mundo e pela sua morte redimiu o ser humano de todo o pecado. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. Você lembra que a gente falou sobre isso já no ato da criação? A questão de Adão e Eva, prefigurados no Antigo Testamento, e Jesus e Maria lá no Novo Testamento. A gente até explicou a questão da origem do pecado com Adão e Eva, a questão da graça lá com Maria e Jesus. A gente explicou a questão da árvore do pecado, o fruto da árvore do pecado e o fruto da árvore da vida, que é Jesus, na cruz. Então é a partir dessa relação que a gente vai entender. É o Espírito Santo enviado por Jesus que acusará o mundo em relação ao pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. Exatamente isso. Ou seja, Jesus, a partir de Jesus, fica mais fácil compreender qual é o nosso pecado lá atrás. Ele, morrendo na cruz, apagou o pecado da humanidade. O ponto 399 fala sobre a doutrina do pecado original. E a gente fala sempre desse pecado original. O que é isso que o catecismo fala sobre isso? Diz assim, olha: a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o contrário da boa nova pela qual Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja, que tem o senso de Cristo, sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Essa é a questão de séria. O pecado original, lá no início, deixou em nós a possibilidade de pecado. Isso a igreja chama de concupiscência. Ou seja, é a possibilidade que eu tenho de pecar ou não.
Há momentos que eu não peco e há momentos que eu posso pecar. A concupiscência acompanha o ser humano. Diz o ponto 390 sobre o relato da queda, o momento exato da queda do pecado, ou seja, do início do pecado. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas expõe um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história da humanidade, da criação da humanidade. A revelação nos dá a certeza de fé que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente pelos nossos primeiros pais. E a gente vai encontrar essa afirmação de modo muito presente e muito bonito, a igreja afirmando categoricamente a partir dos seus escritos, quando o Papa Paulo VI fala sobre isso também numa mensagem que fez lá no mês de julho de 1966. Vai o Papa Paulo VI dizer que o pecado original acompanha a gente desde lá, no Gênesis da nossa criação, na possibilidade que a gente tem de cometer o pecado. Aí, no ponto último desse capítulo, nós vamos tratando sobre o pecado, e temos mais adiante depois o pecado original de modo mais concreto, se fala sobre a queda dos anjos. E aí aquela passagem que a gente já conhece do livro do Gênesis, né? A questão da desobediência, e o catecismo vai dizer, por trás da ação, da opção da desobediência de nossos primeiros pais, porque o pecado original foi herdado de desobediência, tem nada a ver com sexo, com nada disso. A gente encontra por aí afora uma distorção muito grande sobre a questão do pecado original, muito grande, uma distorção grande, falando sobre a questão de sexualidade, a gente encontra maçã mordida, não sei o que, nada a ver isso aí. Por detrás dessa opção da desobediência de nossos pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os fez cair na morte. A Escritura e a tradição veem neste ser um anjo destronado chamado Satanás, o diabo. Aí entra agora a dimensão do mal na personificação do diabo ou do Satanás. Agora há pouco eu disse que ele não é ele que peca, quem peca é o ser humano. Ele está posto aqui no catecismo como aquele que é uma voz de desobediência, que fez ressoar e ecoar no coração dos nossos primeiros pais para que desobedecessem a Deus. Diz o catecismo: a igreja ensina que o diabo tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. De fato, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. É para a gente entender que a criação também diz respeito a nós. Deus não fez ninguém ruim. E aí isso quebra muito aquela ideia, fulano, fulana já nasceu ruim, vai ser ruim o resto da vida. Não, senhor, não, senhora. Deus não fez ninguém ruim. Situações, realidades foram tirando de tempo a pessoa e foram tornando a pessoa com o que ela é. Mas Deus não fez ninguém para o mal, nem tampouco ruim. Os próprios anjos que foram decaídos aqui, eles escolheram decair, mas foram feitos, diz o texto, em sua natureza bons e se tornaram maus por sua própria iniciativa. E isso é ponto de ensinamento da igreja, de modo muito claro, quando a igreja já ensinava isso, nessa dimensão de que nasceram bons e se tornaram ruins, já a partir do Concílio de Latrão, lá atrás. No Concílio de Latrão já se dizia isso, né? Já se afirmava categoricamente essa questão da natureza positiva da criação. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e o seu reino. Está claro então qual a origem do pecado. E está claro então por que a gente peca. E está claro então por que o mal existe.
É uma questão de desobediência, de rebeldia, de querer ser ou fazer a sua vida conforme você quer e julga ser. É curioso isso, porque ainda hoje tem muita gente dono de si. Tem, cada gente dono de si, se achando que vai. Imagine você. Vai a igreja afirmar ainda: há um reflexo desta rebelião das palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: vocês serão como Deus. O diabo é pecador desde o princípio, ele é o pai da mentira. Isso vai estar na Sagrada Escritura, afirmado categoricamente na Sagrada Escritura. Ele é o pai da mentira. Origem, fundamentação do pecado, fruto da desobediência. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não é porque Deus não tem poder, mas é exatamente a persistência de querer caminhar no erro. A persistência de querer estar sempre errado. E aí, vamos adiante. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Isso é muito sério, e quem está afirmando isso para a gente é São João Damasceno. Vamos repetir isso aqui para a gente entender. Olha, não existe arrependimento para os anjos decaídos depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Aí, por isso que a igreja diz, volta sempre a repetir e fala sobre isso, que é necessário fazer o céu aqui na terra. Não adianta deixar para consertar tudo depois da morte, até porque a gente não sabe quando vai ser a morte da gente. Então, é construir a eternidade enquanto aqui estamos. 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de assassino desde o começo, o qual chegou até a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, e a mais grave dessas obras foi a sedução mentirosa que induziu o ser humano a desobedecer a Deus. Mas preste atenção numa coisa: a igreja afirma no seu catecismo que o poder do demônio não é infinito. Não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre uma criatura. Ele não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Está vendo? E a gente fica aí a falar do demônio como se ele fosse um cara, como se ele estivesse mandando no mundo, como se tudo é dele, parece que ele é quem manda, ele é quem faz e desfaz e acontece. Não, é uma criatura. Jesus é infinitamente mais poderoso do que o demônio, não há dúvida. Anos-luz de distância dos poderes. O demônio é uma criatura, diz o catecismo. Mesmo ele atuando no mundo por ódio contra Deus, contra o reino de Jesus, embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e até de natureza física, esta ação é permitida pela divina providência que, com vigor e doçura, dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É a pergunta que todo mundo faz. O catecismo vai dizer um grande mistério. Por que Deus permite o ser humano ser tentado pelo diabo? Um grande mistério. Sabendo, no entanto, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Amar a Deus. Esse é o mandamento básico que sustenta a vida de cada pecador. Amar a Deus. Um pecado cometido é uma ação que desmancha esse amor, ou pelo menos enfraquece essa relação a partir da desobediência. Enfraquece a relação. Com toda a propriedade, enfraquece a relação. E aí nós temos o ponto 396, que vai falar sobre o pecado original, mantendo a ideia de que há uma liberdade que foi posta à prova. O ser humano recebeu de Deus a liberdade e, por isso, precisaria responder satisfatoriamente ou não. Deus criou o ser humano à sua imagem e o constituiu em sua amizade. É uma criatura espiritual. O homem só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. O catecismo vai afirmar isso. Porém, há um pecado de desobediência, como se foi falado, o primeiro pecado do ser humano. E neste pecado o ser humano preferiu a si mesmo e não a Deus. Isso acontece muito hoje. Ainda muito hoje, o pecado de preferir muito mais a si do que a Deus. Basta ver, por exemplo, a quantidade, vou pegar uma coisa bem simples, uma quantidade de católicos que existem que não vão à missa. Mas, padre, mas não ir à missa é pecado? É sim. Sobretudo a missa dominical. É pecado. Aqui tem isto. Sobretudo a missa dominical, quando você troca a missa, o encontro com Jesus, o encontro com Deus, por outras coisas, comete um pecado. Há muita gente que nem imagina que não vir à missa de domingo não seja pecado. Mas espera aí, mas eu não posso ir por causa da pandemia. É outra história. Essa é outra questão. Estou falando de questões do ponto de vista da condição normal. Faltar à missa dia de domingo é pecado, sim. Continua sendo pecado também pelo catecismo da Igreja Católica. Trocar a Deus por outras coisas. É o que fala o catecismo aqui. Muitos fazem isso. Pegam a Deus, menosprezam a Deus, optam por si mesmos contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. A Bíblia nos mostra as consequências dessa desobediência de Adão. São consequências várias. Se tornaram frágeis. Se tornaram pessoas que quiseram tomar o lugar de Deus e não conseguiram, desobedeceram, e por isso teve toda a consequência do pecado na Sagrada Escritura. Eu sigo em frente e estou no ponto 402, que fala sobre as consequências do pecado para Adão, Eva e toda a humanidade. Bonito quando o catecismo fala que por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para toda a humanidade. Perdeu a santidade. Você grave bem isto, porque quando a gente chegar a falar de Jesus mais tarde no catecismo, a gente vai entender como é que isso aí foi recuperado. Pelo pecado original, Adão e Eva perderam a graça da santidade. Quem foi que restituiu isso depois? Veremos isso quando falarmos de Jesus. O catecismo vai lembrar: a descendência de Adão e de Eva transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Essa privação é denominada pecado original. Pronto. Com o pecado de Adão e Eva, nós somos privados da santidade original, de sermos bons. Explica-se por que a gente tem atos e situações maléficas no ser humano. Porque nós perdemos, com o pecado original, nós perdemos a graça e a justiça, a santidade e a justiça, diz o catecismo, vindas desde Adão e Eva. Em consequência do pecado original, a natureza humana fica enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento, à dominação da morte, inclinada ao pecado, inclinação chamada concupiscência. Por isso que o mal existe. Com o pecado original nós perdemos
a característica da bondade de Deus no ato da criação. E isso se estendeu ao longo dos tempos e ficamos como que sem a graça. Isso do português tem um verbo chamado desgraçado, que vem de desagraciado, sem a graça. A pessoa está sem a graça, é um desgraçado. E por isso mesmo, a santidade e a justiça perdidas geraram o mal e até a morte na vida do ser humano. O mal e a morte existem porque nós herdamos isto. E herdamos sob uma condição de concupiscência. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um de nós. São Paulo VI vai afirmar isso aí profundamente quando fala da profissão de fé. O que hoje acontece em nós é fruto do pecado original. A vitória sobre o pecado, conseguida por Jesus, nos deu bens melhores do que aquele que o pecado havia tirado. Diz São Paulo: onde o pecado se multiplicou, a graça transbordou. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor ao Criador. Certamente este mundo foi colocado sob a escravidão do pecado, mas Cristo, crucificado e ressuscitado, quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Exatamente esta é a afirmação que vai ser feita para nós pela Igreja na Gaudium et Spes, no Concílio Vaticano II. Então esse capítulo se fecha, esse capítulo primeiro, se fecha nessa condição de pensar sobre o pecado e, consequentemente, o seu desdobramento, a desobediência gerando o pecado original gerando a perda da santidade, a perda da justiça gerando o mal gerando a morte, enfim, transmitido pela natureza humana. Assim herdamos o pecado. Este é um assunto que aí a gente fica pensando, puxa vida, e como é que faz agora, depois de tudo isso pensado, conversado, como é que fica a confissão agora dessa história? Nós vamos tratar disso, certamente, em outras aulas, sobre essa necessidade da confissão e de que maneira a confissão se efetiva na vida de uma pessoa. Porque essa dimensão do catecismo foi trazida por um sacramento, chamado penitência, onde ali acontece a graça de Deus sobre a pessoa. A gente vai aprofundar isso em outros momentos. Bom, eu vou deixar esse ponto aqui para a próxima aula, o capítulo 2, nós vamos começar a estudar Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, ou Filho único de Deus. Já é a continuidade do credo. Terminamos o Pai agora, vamos entrar agora, semana que vem, quarta-feira, em Creio em Jesus Cristo, seu único Filho de Deus. É o capítulo 2, a partir do número 442 do nosso catecismo. Eu deixo para você a leitura dos números 422 até pelo menos, vamos delimitar a nossa tarefa de casa para você, até pelo menos o número 451. Então são os números 422 a 451. Nós vamos tratar na próxima aula sobre a questão de Jesus como Filho único de Deus. Agora, eu tenho um recado para você, antes de terminar a nossa aula. Eu vou aqui com você, nesta câmera, para falar para você uma coisa importante. Veja, preste atenção. Nós estamos lançando na Escola de Formação Permanente, no próximo mês, um curso de canto litúrgico. Esse curso de canto litúrgico, ele não é um curso para dar aula sobre liturgia. Vamos tentar clarear bem isso. São aulas práticas de curso, são aulas práticas de canto para quem vai cantar
a missa. Há muitas pessoas que gostariam de cantar a missa, mas não têm o treinamento necessário. Então serão aulas presenciais. Essas aulas não são pelos nossos canais. Elas serão aulas presenciais aqui na reitoria. Significa que, naturalmente, fica mais fácil para quem mora na cidade de Arco Verde fazer isto. Claro que esse conteúdo depois pode ser disponibilizado em outras. Nós vamos gravar essas aulas, mas não vamos transmiti-las. Nós vamos gravar essas aulas e deixá-las em nosso conteúdo do YouTube, para você depois, que é de fora, poder fazer este estudo. Mas não serão transmitidas. Porém, é um curso para preparar pessoas para cantar na igreja. Para cantar na igreja. Ainda hoje alguém me perguntava, são pessoas já experientes ou principiantes? As duas coisas. Tanto quem já canta como quem quer cantar. Porque às vezes a pessoa tem uma boa voz, mas não canta na igreja, por falta de uma preparação. Então nós vamos começar no dia 7 de novembro. 7 de novembro. As matrículas vão até o final deste mês. O formulário para inscrição já está na internet. Nós já colocamos o formulário para inscrição. Vai ser feita a inscrição via online, de fato. Você pode fazer a sua inscrição, é gratuito. Nós vamos ter um número limitado de pessoas, que não dá para trabalhar música com muita gente, né? Nós vamos trabalhar com no máximo 25 pessoas, no máximo. E aí a gente vai fazer essa preparação dos grupos que já cantam ou outros que querem cantar, para trabalhar a música litúrgica. Veja, não é a música religiosa, nem a música sacra. Nós vamos ver isso no curso, essa distinção. É a música litúrgica, a música para a missa, a ser cantada dentro da missa. De que maneira? Técnicas de afinação, técnicas de ensaio, técnicas de canto polifônico, técnicas de canto individual, técnicas de solo, técnicas de salmistas. Tem várias coisas que a gente pode ver de formação da música. Então esse material vai ser disponibilizado depois para você, mas as aulas serão presenciais aqui na reitoria. Então quem mora em Arco Verde poderá fazer, sem dúvida, a sua inscrição e assim participar conosco deste momento de formação. Me despeço de você então nesta noite, convidando para estar conosco amanhã às 7 horas da Santa Missa e na quarta-feira em mais uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica, também às 19 horas. Suplicando a bênção de Deus para você, por intercessão de São Miguel Arcanjo, pedimos ao Senhor que possa te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde, volte para ti o seu rosto e se compadeça de ti, o Senhor te dê a sua paz. Ele te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até amanhã na Santa Missa às 7 horas, fique com Deus.